Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Vocês que são de Sabará, região de Pompéu e de outros tantos lugares que estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais YouTube e Instagram, Mãe Piedade. O Felipe, depois de passar pela tristeza da 381, logo quando nós terminamos a missa das 9 horas da manhã, ele conseguiu apresentar o rosto aqui atrás, na entrada da sacristia. Então, ele que está de azul não viveu uma manhã azul, porque mais uma vez a vergonha da 381 deixou com que seu rosto ficasse roxo de raiva, como acontece com muitos por aí. Mas um dia nós teremos o lobby deixado de lado e um empenho para a solução do problema. Esperamos em Deus, né? Quem sabe? Quem sabe? Para outras coisas, nós temos maiores destrezas no poder público, como, por exemplo, pautar determinadas coisas, criar determinadas agendas, só para satisfazer alguns egos, sejam eles quais forem. Salmo 78. Invadiram vossa herança os fiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo, Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres de vossos servidores. E as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis vossos eleitos. Que coisa maravilhosa para escutarmos nessa tarde de quinta-feira de adoração. Não é verdade? É uma cena belíssima. Uma cidade completamente destroçada. Corpos por todos os lugares. Animais silvestres comendo os cadáveres. É uma cena de extrema consolação. Essa cena terrível e triste do Salmo 78 relata exatamente o sentimento do povo de Deus narrado no segundo livro dos Reis, quando aponta, na verdade, que o povo de Deus, depois de inúmeras escolhas, viu a cidade santa, Jerusalém, ser completamente destruída, o templo profanado e quebrado, os líderes e todos deportados. Inclusive, é dito no livro, ficou somente os pobres do país. E aqui os pobres não é só porque não tinham dinheiro, não é porque eles não tinham mais ninguém para contar.
E quando eles narram isso no livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, é para dizer o seguinte: se nós perdemos o templo, se nós perdemos nossos reis, se nós perdemos os nossos líderes, se nós não temos condições nem mais de fazermos as armas para nos defender, nós não temos em ninguém para confiar. Até Deus nos abandonou. Eu acho que nós sabemos o que esse sentimento se traduz, né? Sentir-se até abandonado por Deus. Mas eles falam isso, e quando é narrado no Salmo, essa imagem tão macabra, esse terror, ele está dizendo exatamente assim: nós podemos até nos sentir um povo destroçado e exilado. Entretanto, qual é o motivo de sermos destroçados e sermos exilados? Eles imaginam que é Deus que os abandonou. E, na verdade, não é. Me lembro que na oração da manhã, na missa da manhã, eu relembrei isso. Só existe uma distância capaz de nos manter longe de nosso Deus e de seu auxílio. A distância do meu e do seu querer. Do meu e do seu estar disposto a acolhê-lo. Essa é a maior distância. É por isso que quando nós escutamos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 29, nós temos um equívoco ao longo dos anos quanto a algumas reflexões, até porque estavam mais marcadas pelo estômago de alguns que falavam do que pelo princípio básico da Sagrada Escritura e do que o Senhor quer nos apresentar, que ficava somente com esse trecho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. E aí então, imediatamente, eu me lembro que eu escutei muitas reflexões sobre isso de muitas pessoas, dizendo assim: está vendo? O importante é nós colocarmos em prática a vontade de Deus e não ficarmos falando simplesmente de Deus, é importante colocar em prática. Mas essa fala, ela tinha como raiz a seguinte coisa: o importante é só a gente fazer o bem. Não importa se nós vamos fazer por quem. É importante fazer o bem. Não importa o por quem nós fazemos, a razão pela qual nós fazemos. E aí então qualquer razão valia. Na verdade, o que Jesus aqui apresenta é o ponto que foi o equívoco do povo de Deus ao longo de toda a sua história e que o leva a justamente olhar para toda a sua devastação em Jerusalém e pensar que Deus o tinha abandonado. Qual? O povo de Deus cumpria ritos? Cumpria. Tinham aqueles que faziam obra de misericórdia, cuidavam dos... Tinha. Tinham aqueles que só ficavam pautados em citar a Escritura? Tinha. Os que faziam esmola, jejum. Tinham aqueles que eram extremamente rigoristas, que tinham que observar todas as regras, as minúcias de toda a liturgia. Tinha. Mas também tinham aqueles que queriam ser os revolucionários, fazer com que o mundo inteiro se transformasse. No entanto, que o motivo por Jerusalém sofrer muitos dos seus problemas ao longo da história é porque existiam aqueles guerreiros, reformistas, revolucionários. Todos eles tinham o erro básico, que ainda está presente no tempo de agora. E tenho medo porque me parece estar mais vivo do que nunca, e até crescendo. Que não estavam alicerçados no amor que o Senhor
lhes proponha. É simples falar isso e parece que é muito óbvio, mas não. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se olharmos bem para a dinâmica do capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, perceberemos que das bem-aventuranças até o presente momento, Jesus deu indicativas muito claras sobre o que significa viver na dinâmica do seu reino. Quem tiver curiosidade, não vou poder retomar aqui agora, até por questão do tempo, faça o seguinte, pegue a liturgia de quarta-feira da semana atrasada, o Evangelho e comece a ler de novo. O site da CNBB tem, está fácil. Canção Nova também. TV Pai Eterno também. Está fácil de acompanhar a liturgia, é só querer. O reino de Deus é uma graça, porque significa acolher a vontade de Deus na sua história. Colocar em prática a vontade do nosso Pai ou de nosso Deus é mais do que simplesmente cumprir ritos? Mas também é mais do que simplesmente falar no nome de Deus, ou fazer obras de caridade, ou fazer obras boas. Significa, diante das adversidades da vida, aonde está o meu apoio e a minha segurança? Diante das felicidades da vida, aonde está o meu apoio e a minha segurança? Como assim, padre? Simples. Sabem qual o momento mais difícil de nós nos lembrarmos de Deus? É quando nós estamos bem. Quando a gente está bem, a gente não se lembra de fazer uma oração. Ninguém. Agora, quando a coisa aperta, nossa, ai meu Deus, tem misericórdia. Jerusalém olhou para os seus destroços e aí falou, nós desviamos o nosso olhar para o nosso Deus, de nosso Deus. Agora aqui o que Jesus está dizendo é, o homem que escuta a minha palavra e a põe em prática, ele constrói o edifício de sua vida, a sua existência, as suas relações, as suas escolhas, os seus compromissos, as suas recusas, em algo que tem um princípio: o amor que encontrou nele, Jesus Cristo. Por isso, Jesus ensinava com autoridade e era olhado pela multidão com admiração. Porque antes de dizer meu Pai, ele mostrava o rosto do Pai. E mostrar o rosto do Pai, até para aqueles que não merecem, exige de nós um alicerce o suficiente para saber, eu agora, neste momento, aonde vejo esta pessoa que é difícil, o que sustenta a minha base, meu comportamento, meu espírito, meu ânimo, meu gênio, é a minha paixão, a minha raiva, a minha aversão, a minha apatia, ou o desejo de ajudar essa pessoa a encontrar com aquilo que eu também encontrei. E o que é triste, alguns não apresentam porque realmente não se encontraram com esse rosto amoroso que se chama Jesus Cristo. Na alegria, quando estamos bem, nos confraternizamos e lembramos das pessoas que mais gostamos para partilhar as coisas, correto? E quando nós passamos por dificuldades também. O homem que constrói a sua vida sobre a rocha, escutando a Cristo, colocando em prática as suas palavras, é aquele que sabe onde está a sua segurança. Qual é o seu referencial? Qual é o seu alicerce? Eu lhe pergunto, Jesus Cristo é o alicerce da sua vida? De fato, Ele é o alicerce da sua vida? De fato, Ele é o referencial para as suas escolhas? De fato, mesmo quando nós olhamos a nossa história que
ainda que nós ignoremos, está marcada sim por muitos abandonados, por muitos destroçados, por muitos arrasados, por casas que, por mais luxuosas, estejam extremamente marcadas por uma carnificina do descaso. Será que realmente, quando nós olhamos uma realidade de homens e mulheres exilados em si mesmos, que não conseguem encontrar um único motivo para viver cada dia, será que nós conseguimos olhar para aquele que deveria ser o nosso referencial, que talvez seja a fonte, ou o alicerce para reconstruirmos nossa história? Como o povo de Deus foi chamado a reconstruir a sua história quando voltou o seu olhar para quem tinha a palavra da vida, para quem realmente era o seu alicerce. É por isso que o Salmo 78 é tão bonito, porque ele pode até apresentar uma cena triste, mas ele canta no seu versículo o seguinte, a sua esperança: libertai-nos, ó Senhor, por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, porque só o Senhor que pode nos fazer viver a verdadeira liberdade de quem tem alicerces firmes construídos na sua vontade. Qual é seu alicerce? Confiantes no Senhor, de pé apresentemos nossas preces.